verem aqui, a Bíblia é Deus falando conosco. Mas eu estou me sentindo muito longe de vocês, então eu vou lá para baixo, porque eu quero ficar bem pertinho de vocês, para a gente sentir o calor do Espírito Santo junto, porque quando a brasa está junto, o fogo é maior, né? E nós viemos aqui para adorar o Senhor, e eu já vou descer aqui com a tia Thaísa. Vamos lá, tia Thaísa, me ajude aqui, porque eu quero ficar bem juntinho das crianças. Enquanto isso, você vai pegando a sua Bíblia aí, criança. Pegando a sua Bíblia, que nós já vamos ler a palavra do Senhor. E eu também quero convidar as meninas que vieram comigo para virem para cá. A tia Beth e a tia Kelly, que vão me ajudar hoje nesta ministração. O Luiz Eduardo e o Luiz Otávio também. Que juntos nós vamos falar de Jesus, que é o que nós sabemos fazer, né, criança? Falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele está vivo, que um dia vai voltar para nos buscar. Abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7. Vamos ficar de pé, crianças? Quando nós lemos a palavra do Senhor, sempre a gente fica de pé, né? Para ler a palavra de Deus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Já encontraram? Quem quer ouvir Deus falar nesta tarde aqui com você? Eu quero ouvir Deus falar comigo. Então, abra o seu coração para Jesus falar com você. 1 Coríntios, capítulo 5. Só a parte B do versículo 7 que diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Vamos repetir isso? As crianças que estão sentadas, por favor, vamos ficar de pé para a gente falar bem bonito isso aqui que eu acabei de falar. Falem comigo assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Amém. Podeis assentar. Podem sentar que nós vamos falar um pouquinho de Jesus. Quem gosta de Páscoa aí? Quem gosta de comemorar essa data tão linda? Eu amo a Páscoa. Eu amo comemorar esses dias aí, a Páscoa. Domingo é domingo de Páscoa. Mas o que é a Páscoa para você, criança? É só ganhar ovos de chocolate? É só o coelhinho que representa? Vocês viram que foi apresentado aqui, não foi? Que não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Foi Jesus. E hoje nós vamos saber como tudo isso aconteceu. Nós vamos saber o verdadeiro sentido. Eu sei que vocês já sabem, porque vocês são crianças muito inteligentes. E eu tenho o privilégio de trabalhar com crianças. E eu sei o quanto vocês estão abertos para ouvir a palavra de Deus e o entendimento que vocês têm. Então você entende, né, criança, que a Páscoa não é só ovos de chocolate. A Páscoa não é só o coelhinho. A Páscoa, eu vou contar uma história para vocês. Aconteceu há muito, muito, muito tempo atrás. Sabe onde? Lá no Egito. Lá no Egito existia um povo, o povo hebreu, o povo de Deus. Só que o povo de Deus, crianças, eles estavam aprisionados por Faraó, estavam sendo escravizados. Faraó, ele escravizava o povo de Deus, o povo hebreu. Sabe por que Faraó fazia isso? Porque Faraó, e o Faraó era um homem muito mau, muito mau. Ele não gostava do povo de Deus. Ele ficava muito bravo quando tinha um hebreu perto. Ele só queria que os hebreus trabalhassem para ele, a troco de um pouquinho de comida. E os hebreus faziam isso, eles eram escravos de Faraó. Trabalhavam duro para Faraó. E Faraó não libertava o povo de Deus.
Mas o povo de Deus, eles estavam cansados, muito cansados de serem escravos de Faraó. Mas eles acreditavam num Deus que os libertaria das garras do malvado Faraó. E o povo de Deus clamou por um libertador. E Deus enviou alguém. Vocês sabem qual é o nome do libertador que Deus enviou para libertar o povo dele das garras de Faraó? Moisés. Vem cá, Elber, ser o Moisés aqui para mim. Nós temos o Moisés. Moisés chega e fala para Faraó: Faraó, deixa o meu povo ir. Liberta-os. Eles precisam ser libertos. Mas Faraó endurecia o seu coração e não deixava o povo de Deus ir. Então Deus falou através de Moisés: Faraó, se você não deixar o meu povo ir, eu vou permitir que aconteçam coisas muito ruins ao povo egípcio. E mesmo assim, Faraó sendo avisado, crianças, ele não obedeceu a Deus. E por causa da sua desobediência, olha o que aconteceu. Vieram 10 pragas sobre o Egito. Vieram 10 pragas para que Faraó reconhecesse que era Deus que estava falando. E a primeira praga foi quando Deus transformou a água do rio Nilo em sangue. Olha só, água em sangue. E Faraó continuou com o coração endurecido. Então veio a segunda praga. Rãs dominaram o Egito. Por todas as ruas do Egito encontravam-se rãs, estavam cheios de rãs. E continuaram vindo as pragas. E a terceira praga veio uma infestação de piolho. Ai, que coisa ruim, né? Muitos piolhos. E sendo que eu vou contar uma coisa para vocês. Os egípcios, eles tinham muito medo de pegar piolho, assim como a gente tem, né? Eu tenho muito medo. E eles tinham muito, muito medo de pegar piolho. Por isso que eles raspavam a cabeça e colocavam perucas. Mas aí veio a terceira praga e eles foram infestados de piolhos. E mesmo assim, Faraó continuou lá, com o coração endurecido. E veio a quarta praga. E na quarta praga veio um enxame de mosca e tomou conta do Egito. Por onde os egípcios andavam, eles encontravam com mosca para todo lado. E veio a quinta praga. Na quinta praga, todos os animais dos egípcios morreram. Houve uma matança tremenda de animais por todo lado. E vocês acham que aqui Faraó já deixou o povo de Deus liberto? Deixou o povo de Deus ir? Não. O Faraó continuou com o coração duro, endurecido. Ele não acreditava, mesmo com tudo que ele estava passando, com tudo que estava acontecendo com seu povo, Faraó continuava com o coração duro e não deixou o povo ir. Então Deus mandou a sexta praga. E na sexta praga, os egípcios foram cobertos por úlceras, feridas tomavam conta do seu corpo. E assim mesmo, Faraó continuou com o coração duro. Mas que Faraó malvado! Deixou o povo dele passar por tudo isso, crianças? Vocês deixariam o povo, alguém que você estivesse cuidando, passar por tudo isso, ficar com o corpo cheio de feridas? Mas Faraó deixou, tá? E permitiu mais ainda, olha. E Moisés continuando avisando para Faraó. Então veio a sétima praga. Quem sabe o que foi a sétima praga? Chuvas de pedras, né? As plantações, as casas dos egípcios foram atingidas por pedras. Bom, então veio a oitava praga. E na oitava praga houve uma nuvem de gafanhotos. Era gafanhotos por todo lado. Eles comiam as plantações e eles tomavam conta de tudo, devoravam tudo que viam pela frente. Mas, contudo, Faraó continuava com o coração duro. Faraó e Moisés avisando: Faraó,
deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Então, Deus permitiu a 9ª praga. Na 9ª praga, sabe o que aconteceu, crianças? Lá no Egito, eles acreditavam nos deuses. Só que os deuses deles só tinham poder de dia. À noite tinham medo da escuridão. Imaginem. Aí sabe que Deus permitiu? Durante 3 dias e 3 noites, tudo ficou escuro onde os egípcios estavam. O Egito ficou todo escuro e eles ficaram com muito medo. Quem tem medo de escuro aqui? Hã? Não, porque Jesus nos guarda mesmo na escuridão, né? Ele nos protege mesmo na escuridão, como ele protegeu o povo hebreu. Lá onde os hebreus estavam, não ficou escuro, ficou normal. O dia teve sol e a noite teve o escuro, a escuridão. Porém, aonde os egípcios estavam, tudo ficou escuro. E vocês pensam que Faraó deixou o povo de Deus ir? E aí começa, Deus chama Moisés, fala assim para Moisés: Moisés, vai até Faraó e fala para ele que se ele não libertar o meu povo, algo muito ruim vai acontecer. À meia-noite vai passar o anjo da morte e todos os primogênitos morrerão. Você sabe o que é primogênito, criança? Primogênito é o primeiro filho. E Deus mandou Moisés avisar a Faraó que iria morrer desde o primeiro filho até o filho de Faraó. Ele tinha um primogênito. Até o filho do prisioneiro e o primeiro filho de todos os animais. Aí vocês ficam imaginando aí comigo, quando eu estava lendo a minha Bíblia, eu acredito assim, eu acho que agora Faraó vai deixar o povo livre, né? Foi isso? Não, Faraó era muito desobediente. É bom ser desobediente? Quando a gente não é obediente, algo muito ruim acontece, sempre tem as consequências, né? Então, com o Faraó não foi diferente. Por causa da sua desobediência, ele permitiu que o povo passasse por tudo isso. Porém, Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, chama os líderes dos hebreus e fala para eles assim, Moisés. Eles vão matar um cordeirinho. Olha o cordeirinho, está ali, um monte de cordeirinho, só bonito que a tia Thaísa fez. Eles vão matar o melhor cordeiro, o cordeiro de até 1 ano, o melhor cordeiro que eles tiverem lá. E eles vão matar o cordeiro e com o sangue eles vão passar nos umbrais das portas. Sabe, criança, o que é umbrais? É aquela parte assim da porta que fica bem em cima. Então, quando eles matassem o cordeiro, a ordem era que passasse o sangue do cordeiro naquela porta. E depois eles assariam e comeriam o cordeiro com pães sem fermento, com ervas amargas, para lembrarem que Deus estava com ele, que eles não passariam mais por toda essa amargura que eles passaram. E assim Moisés fez, orientou o povo e avisou que a casa em que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, essa casa, a morte passaria e seriam mortos todos os primogênitos dessa casa. Então, os hebreus fizeram o que Moisés falou, porque eles viam em Moisés um homem de Deus, um homem enviado por Deus. E eles foram e comemoraram naquele dia, mataram o cordeirinho, colocaram o sangue na porta da sua casa e naquele momento eles comemoraram a primeira Páscoa. Daí começa a Páscoa, criança. Vocês sabiam disso? Foi aí que foi a primeira Páscoa, comemorado lá no Egito pelo povo hebreu, o povo de Deus. E olha só o que aconteceu. À meia-noite, ouviu-se, Elber, passou a morte. E aonde tinha um primogênito do egípcio, eles morreram. Que coisa triste aconteceu naquela noite. Era choro para todo lado.
os pais chorando pelos seus filhos mortos, os pais egípcios chorando, suplicando que Faraó deixasse o povo de Deus ir. Porém, Faraó, naquele momento, reconheceu que ele tinha que libertar o povo. E naquele momento, todas as correntes foram libertas. Deus libertou o seu povo. E a partir daquele momento, eles saíram rumo à terra que Deus havia prometido. Muito obrigada, Moisés. Muito obrigada, Faraó. E naquele momento, o povo de Deus, eles foram libertos. Faraó se arrependeu, ele ficou tão triste pela morte do seu filho, que não houve outro jeito para ele. Ele teve que libertar o povo de Deus. E eles glorificaram, o povo de Deus saiu glorificando, festejando e adorando o nome do Senhor. E lembram que eu falei para vocês? Que assim como o povo lá no Egito estava aprisionado por Faraó, nós também estávamos escravizados pelo pecado. Nós estávamos escravizados pelo pecado. A humanidade pecou contra Deus. Começaram a pecar. E naquele momento, quando Deus viu, olhou para a humanidade, Deus já tinha um plano. Ele tinha um plano. E você sabe qual o plano? Você quer saber nesta tarde qual foi o plano que Deus tinha para nós? Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus. Jesus veio a este mundo para nos libertar de todo o pecado. O mundo estava cheio de pecado, porque as pessoas desobedeciam, as pessoas falavam palavrões, elas brigavam. Então Deus, Ele não queria que a humanidade fosse coberta de pecado, que a humanidade perecesse. Então Ele enviou Jesus, o seu único filho, o seu filho amado, para morrer por mim e por você, criança. Não foi só para aquelas pessoas que estavam ali no passado. Não foi só pela tia Lili que Jesus morreu. Jesus morreu por mim, morreu por você. Então Jesus estava entrando em Jerusalém. E quando Ele entrava em Jerusalém, a multidão por onde Jesus passava, milagres aconteciam. A multidão ia para ver Jesus. E quando Jesus entrou no seu jumentinho em Jerusalém, a multidão dizia: Hosanas, Hosanas ao Rei Jesus. Bendito seja o Rei Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas. E assim eles acreditavam em Jesus. Mas também haviam ali pessoas que não acreditavam que Jesus viria para nos livrar do pecado, que Ele seria o nosso Salvador. Existiam pessoas muito más e não acreditaram que Ele era o Filho de Deus. E sabe o que aconteceu? Jesus se reuniu com seus discípulos para comemorarem a Páscoa, porque Jesus também comemorava a Páscoa. É por isso que nós comemoramos a Páscoa. Eu amo comemorar a Páscoa. Eu gosto muito. Não só porque eu como muito chocolate nesse dia, porque às vezes a gente come, né, Eduardo? Mas porque eu relembro todo o amor de Jesus por nós. Tudo que Jesus passou. E é muito importante, criança, você ter esse amor por Jesus. Então Jesus reuniu com seus discípulos. E Jesus já sabia o que ia lhe acontecer. Então Ele fez a última ceia. Ele tomou o pão, partiu o pão e disse: comei isto, é o meu corpo em memória de mim. Depois Ele pegou o vinho, tomou o vinho e falou que aquilo seria o seu sangue. Os discípulos estavam ali, crianças, sem entender o que ia acontecer. Eles não sabiam o que ia acontecer com Jesus. Mas Jesus, que já sabia do plano, que era nos livrar de todo o pecado, Ele já sabia. E Ele queria falar para os discípulos. Ele estava falando, mas os discípulos não estavam entendendo. Mas olha o que aconteceu.
Jesus saiu. E quando ele saiu, o prenderam. Prenderam Jesus e levaram até Pilatos. Quando ele chegou lá, a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Olha como eles gritavam para Jesus. Ora, eles estavam falando que Jesus era o Salvador, e depois outros já estavam falando para crucificar Jesus. E crianças, sabe o que aconteceu? Crucificaram Jesus. No dia em que ele foi até Pilatos, os soldados o levaram, prenderam o nosso Jesus. Que coisa triste. Bateram nele. Os soldados chicotearam Jesus com toda a força. Machucaram Jesus. Sabe, crianças, colocaram em Jesus uma coroa de espinhos que doeu na sua cabeça, furou a sua cabecinha. E o seu coraçãozinho de Jesus já estava triste com tanto sofrimento. Mas Jesus em nenhum momento reclamou. Como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Porque ele sabia que ele havia de passar por tudo isso para ele cumprir o seu propósito aqui na terra. E Jesus, colocaram ele, uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça. Deram uma cruz pesada para ele carregar. No caminho até um monte, ele andava pelas ruas de Jerusalém, com aquela cruz pesada, chicoteado, humilhado. Humilharam tanto Jesus, bateram tanto em Jesus, e Jesus não merecia passar por isso, mas ele não reclamou. E sabe o que aconteceu, crianças? Vocês acham que fica triste essa história? Aguardem um pouquinho que a gente já vai chegar no final. E Jesus foi até a um monte chamado Caveira. Quando chegou lá, colocaram Jesus em uma cruz. Prenderam ele com pregos. Furaram os seus pés e as suas mãos. As suas mãos foram furadas. E ele não reclamou. E Jesus passou tudo isso. Sabe por quê? Por amor de mim e de você. Por ele amar a mim e por ele amar você. Foi por isso que Jesus passou isso. Porque ele não queria que nós vivêssemos no pecado. Foi porque ele não queria que nós ficássemos no pecado. E Jesus foi crucificado. Jesus ficou numa cruz. Furaram as suas mãos com pregos. Colocaram em uma cruz. E Jesus morreu. Jesus morreu. Mas eu tenho uma notícia muito boa para contar para vocês, crianças. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, quando as mulheres chegaram até o túmulo de Jesus, Jesus não estava lá. O túmulo estava vazio. Jesus não estava lá porque ele ressuscitou. Porque Jesus Cristo vive. O nosso Jesus vive. O nosso Jesus não está morto. O Jesus que nós servimos não é um Jesus ele foi humilhado, sim. Mataram ele, mas ele ressuscitou e voltou com uma coroa de glória, porque ele está aqui, ele está vivo na minha e na sua vida. E eu te apresento esse Jesus vivo. Eu não te apresento aquele Jesus que foi morto lá, porque esse Jesus não está mais morto. O nosso Jesus está vivo. O sepulcro está vazio. Ele não está lá. Ele não está lá. O sepulcro está vazio. O nosso Jesus vive, aleluia. E ele quer entrar no seu coração. Eu sei que você já recebeu esse Jesus no seu coração, mas você que ainda não recebeu todo o sacrifício de Jesus por nós, que o seu sangue
na cruz do Calvário, deixou-nos com um coração limpo, um coração puro, e Ele venceu o pecado. Jesus nos libertou do pecado, assim como o povo hebreu foi liberto lá no Egito, das garras de Faraó. Nós somos livres do pecado, aleluia! Quem é livre do pecado? Você é livre do pecado, criança? Você é livre da desobediência? Você é livre das brigas? Você é, porque Jesus morreu por mim e por você, e Ele está vivo. Fica de pé, criança, nesta tarde. Vamos adorar o nosso Jesus vivo, aquele que vive, e a nossa esperança. Jesus foi preparar algo lindo para nós. E Ele foi preparar. E a nossa esperança que Ele nos garante. E eu acredito na sua promessa. Que um dia Ele vai voltar e vem nos buscar para morarmos num céu lindo. Onde as ruas são de ouro e cristal. Onde lá não existe dor. Lá não existe choro. Lá não tem tristeza, só tem alegria. Lá nós vamos cantar dia e noite com o nosso Deus. E nós vamos estar lá. E quem está aguardando a vinda de Jesus? Porque Jesus não vai demorar. Ele está próximo. Jesus está voltando. E eu te convido, criança. Você que ainda não aceitou Jesus no seu coração. Você que ainda não aceitou Jesus. Eu te convido agora. Vem aceitar Jesus. Vem receber Jesus no seu coração. Jesus quer o seu coraçãozinho. Assim como Ele entregou a sua vida, você também precisa entregar a sua vida para Jesus. E você tem que confiar nele. Porque quando você passar por qualquer coisa, saiba que você tem um amigo. E quem é esse amigo? Jesus. Quem tem Jesus na vida aí, diga eu. Oh, glória, eu tenho Jesus na vida também, glória a Deus. E eu sei que aqui tem alguém para Jesus nesta noite. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus. Você que ouviu esta palavra. Enquanto nós vamos louvar, enquanto nós vamos adorar o Senhor, eu te convido, entrega o teu coração para Jesus. E no final deste louvor, eu convido a todas as crianças para virmos aqui. Porque nós temos, criança, um motivo de celebrarmos a Páscoa. Você tem um motivo para dizer para o seu coleguinha Feliz Páscoa. Foi porque o nosso Jesus, o Cordeiro Pascual, entregou a sua vida e está vivo. Ele vive nas nossas vidas e você tem que se alegrar com isso. Então cante assim comigo nesta tarde. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Cante pro Senhor nesta noite. Temor não há. Diga pra Jesus que você sabe. Eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de quem? Está nas mãos de meu Jesus, que vive. Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive. Você crê que Jesus está vivo? Então cante para o Senhor, aleluia. Adore o nome do Senhor, aleluia. Exalte ao Senhor nesta noite, aleluia. Temor não há. Diga assim, olha. Mas eu pensei, diga pro Senhor que a sua vida está nas mãos dele, nas suas mãos furadas, nas suas mãos perfuradas lá na cruz do Calvário. Mas Ele vive, aleluia. E vivo está. Oh, aleluia. Olha o que aconteceu. Deus enviou Jesus, aleluia. Seu filho. Tem uma alma para Jesus, uma criança para Jesus, aleluia. Venha que Jesus te chama. Jesus quer te salvar. Receba Jesus no seu coração, aleluia.